Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Marise Berg, nutricionista, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Agni, essa visão da Ayurveda da potência digestiva. No primeiro vídeo a gente fez um apanhado geral, explicando um pouquinho sobre o que é esse sistema de saúde, e agora a gente vai entrar num dos temas mais importantes dentro dessa visão holística de saúde, que é a potência digestiva que sustenta a nossa nutrição e nosso estado nutricional. Eu vou seguir aqui um roteiro, daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês esses slides que eu estou olhando. Então, a gente falou no vídeo anterior que os sábios da Ayurveda dizem que um homem que se alimenta bem, que tem autocontrole dos sentidos, da mente, das emoções, dos pensamentos, e que é abençoado por nobres ou seres virtuosos, vai viver 100 anos livres de doenças. E a gente falou também que a gente está buscando uma vida longa para que a gente tenha felicidade, plenitude, que a gente possa expressar os nossos talentos nessa vida, compartilhar com a humanidade. Nesse mesmo texto, no Charaka Samhita, ele tem um trecho que eu gosto muito, que eu vou ler para vocês, que diz que o alimento sustenta a vida dos seres vivos. Todos os seres vivos no universo necessitam de alimento. A compleição, a claridade, a boa voz, a longevidade, a genialidade, a felicidade, a satisfação, a nutrição, o vigor e o intelecto são todos sustentados pelo alimento. As atividades profissionais que levam a residir a felicidade nesse mundo, os rituais védicos que os levam a residir no paraíso e a observação da verdade do Brahmacharya, que é o controle dos sentidos, que leva à salvação, estão todos fundamentados no alimento. Então veja a importância que o Charaka Samhita deu para o alimento, né? E a forma como a gente se alimenta. Então a gente falou que a saúde é o somatório da nossa genética com a nossa epigenética, a forma como os nossos genes respondem aos estímulos do meio, né? Para a Ayurveda a gente tem a Prakruti e a Vikruti, né? A Prakruti são os nossos doshas, que é a nossa genética, e a Vikruti são os doshas que estão em desequilíbrio. E o que desequilibra a nossa genética? A mente e as emoções, o estilo de vida, a dieta e o ambiente. Então, a OMS também reconhece que a saúde não é só ausência de doenças, né? Mas que é um bem-estar físico, mental, emocional, social, e a Ayurveda entende que também é espiritual. E a gente tem que olhar o nosso estilo de vida pensando como estão as nossas emoções, como está o nosso estilo de vida e como é que está a nossa dieta. Então, quando a gente vai estudar a nutrição ayurvédica e comparar com a nutrição moderna, a gente vai encontrar vários pontos de interseção e várias similaridades, mas a Ayurveda vem oferecer esse conceito que é muito fundamental, que é o conceito do Agni, a potência digestiva. E o Agni é quem manda em toda a nossa conduta, em todas as etapas do tratamento de qualquer doença, de qualquer situação. A primeira coisa que a gente vai avaliar é qual é o Agni da pessoa. Então, a gente faz isso por meio de um questionário, por uma avaliação na consulta, né, uma conversa, a pessoa vai se auto-observando, vai entendendo esses movimentos dela, e a gente vai chegando num diagnóstico de que Agni é esse. A gente aqui no Ocidente, em geral, pensa na digestão como aquela etapa estomacal, né? Então, se comeu, digeriu bem, não tem sintoma, não tem azia, não tem refluxo, vai no banheiro todo dia, a pessoa entende que a digestão dela tá boa. Mas na Ayurveda a gente pensa que a digestão é muito mais ampla. Ela pode começar na mente, na percepção da fome, depois tudo que acontece na boca, então a mastigação, a salivação, a trituração do alimento, as enzimas que estão na saliva já começam a digerir o alimento na boca. Depois, tudo que acontece no estômago, então tem ácidos, enzimas, tem mucosa, tem movimento. Depois, tudo que acontece no intestino. É no intestino que a gente vai desmembrar o alimento em nutrientes e vai mandar esses nutrientes para a corrente sanguínea para ir construir, sustentar e reparar as células. E depois que esse processo acontece, a gente tem as eliminações. A gente vai ter fezes, urina, suor, são os malas da Ayurveda, né? Então, a gente vai considerar como todos esses elementos quando a gente pensa no Agni da pessoa. Todas essas etapas têm que estar acontecendo adequadamente. Então, eu costumo dizer assim, eu conheci a Ayurveda, eu já tinha 31 anos, né? 30, 31. E nunca tinham me dito que todas as nossas células são construídas, sustentadas e reparadas a partir do que a gente come. Que só entra no nosso corpo comida, sólida e líquida, e oxigênio da respiração. Né, da parte densa assim, da nutrição. E que então, se a gente quer cabelo brilhante, brilho nos olhos, libido, voz bem postada, tônus muscular, energia, vitalidade, a gente tem que se alimentar bem. Então, Agni é essa inteligência que converte alimento em nutrição e energia para construir, sustentar e reparar todas as células que compõem os tecidos que compõem o nosso corpo. E a gente tem esse Jatara Agni, que é um Agni central, que compõe, né, desde essa percepção da fome até as eliminações.
Mas a gente tem 5 Agnis no fígado, então esses Agnis do fígado vão decompor a parte sutil do alimento e mandar essa informação para a mente, e mais 7 Agnis nos 7 tecidos corporais que a gente tem. Então só aí já são 13, mas a gente vai encontrar descrições de até 40 Agnis, porque toda célula faz digestão. Quando a digestão é no nível celular, a gente chama isso de metabolismo, né? A célula pega um nutriente, metaboliza, o que importa fica, o que vai ser útil, o que não é, vira dejeto. Então, em todos os cantinhos do nosso corpo, em todas as células, esse processo está acontecendo o tempo todo. Esse processo gástrico digestivo, né, que como a gente conhece no Ocidente no sistema digestivo, ele é o sustentador do processo mental, do Agni mental. Porque aquilo que a gente captar pelos órgãos dos sentidos, pela visão, pela audição, pelo tato, pela saliva, né, pelo sabor, pelo odor, a gente vai ter que processar mentalmente. O que importa fica, o que não importa vai ser eliminado. Então, são descritas funções do Agni muito além das funções gástricas. Então, por exemplo, digestão, absorção e assimilação dos nutrientes, mas das experiências sensoriais, do conhecimento e da compreensão. Percepção visual, manutenção da temperatura corporal, confiança e coragem, contentamento, interesse e entusiasmo pela vida, nutrição dos tecidos, produção de vitalidade e imunidade, né? Vitalidade, brilho, a expressão do nosso brilho e da imunidade. O raciocínio lógico e a energia para a tomada de decisões, a inteligência e a comunicação do fluxo celular, paciência, estabilidade, confiança, longevidade, brilho e esplendor, e resistência e vitalidade. Então a gente vai observar que existem 4 tipos de Agni, né? Quem é meu paciente sabe que em algum momento eu entrego um questionário para a pessoa se autoavaliar, o Agni dela, ou a gente faz essa conversa na consulta para entender qual é o Agni dela. A gente pode ter uma pessoa que tem um Agni bem equilibrado, então aquela pessoa que tem fome na hora certa, come a quantidade certa, digere muito bem, não tem nenhum sintoma, daqui a 4 horas ela está com fome, está tudo certo, e ela fica bem. Que é bem raro hoje em dia, né? No meu consultório é bem comum aparecer bastante gente com muitos sintomas gástricos de toda a natureza, dos mais simples aos mais complicados de tratar, é bem comum para mim. Tem a pessoa que tem um Agni fraco, então ou ela não tem apetite, ou ela come um pouquinho e fica saciada, e às vezes não digere muito bem. Então ela come e sente peso, empachamento, um cansaço, uma certa eructação, ela fica rotando o gosto da comida, fica conversando com a comida, com a sensação que a comida está parada lá, e está mesmo, né? Porque ela pode ter uma produção menor de enzimas, de ácido clorídrico, ela leva um tempo muito grande para digerir. Então a gente vai dizer que essa pessoa tem um baixo Agni. Pode ter a pessoa que tem um alto Agni. Então, ela tem uma fome muito intensa e quando ela come, ela tem uma sensação, ela precisa de um volume maior, ela tem uma sensação de uma queimação. Então, pode se expressar numa azia, num refluxo, gases mais altos, arroto mais alto, a coisa tem um pouco mais de cheiro, ela conversa um pouco com a comida, mas ela sente o gosto da comida, né? E pode ter queimações, de um modo geral. Então, ela tem um Agni forte. E ela pode ter um Agni instável. Numa hora ela tem muita fome, na outra hora ela não tem fome nenhuma. Ou ela tem muita fome, mas come um pouquinho e fica logo satisfeita. Ou ela no almoço tem uma potência, ela pode digerir uma certa variedade e quantidade de alimentos, e à noite ela não consegue digerir a mesma coisa na hora do almoço. Então veja, a digestão depende de quanto cabe no nosso estômago, da nossa produção eficiente ali de enzimas, de ácido, de motilidade, da natureza do alimento, né? Então, se o alimento é mais pesado, se é mais oleoso, se é mais fibroso, isso vai ter uma certa interferência no tempo da digestão. Então, cada pessoa tem um tempo de digestão e isso também depende do que ela está comendo. Mas é mais ou menos esperado, dependendo do né, de acordo com o volume que cabe no estômago, que você consegue pôr a natureza do alimento, que a cada 4 horas a pessoa tem uma fominha. Mais ou menos, né? 4 horas, um pouco mais, um pouco menos, tem uma certa fominha. Se a pessoa almoça meio-dia às 8 da noite e não tem fome nenhuma, isso pode ser um mau sinal. Pode ser um sinal que a comida ainda está lá no estômago, que ela não digeriu bem, ela não passou para a próxima etapa. Isso é um sinal de mau uso do Agni. Em relação à variação, também é comum que a nossa potência varie ao longo do dia, né? E ela tem uma relação com o sol. A gente falou no vídeo anterior sobre a cronobiologia, né? Sobre o ciclo circadiano. E aí o Ayurveda entende que o almoço é a refeição mais importante do dia. Na hora que o sol está mais forte no universo,
o nosso fogo digestivo acompanha. Então, a hora do almoço é a hora que a gente tem mais acne para digerir um prato maior e mais variado, e talvez com alimentos um pouco mais pesados. Então, claro, de noite a gente não espera que a pessoa tenha a mesma potência. 6 da manhã, 5 da manhã, se é uma pessoa que acorda cedo, ela não vai ter a mesma potência para digerir aquele pratão do almoço. Então, é esperado que haja uma variação. Mas se essa variação for muito intensa, pode indicar um desequilíbrio do hábito. Então, são sinais de baixo acne. Gases, arroto, digestão lenta, mente cansada, dificuldade para acordar de manhã, aquele cansaço sem razão aparente para acordar. Falta de transpiração, constipação e uma pele mais opaca. E são sinais de alto acne, arrotos mais altos, transpiração excessiva, urticárias, diarreia, hiperestabilidade, fala excessiva, sensação de queimação de um modo geral no trato digestivo, e irritabilidade e raiva. Vejam que os sintomas vão muito além do sistema digestivo. E a digestão nutre os 7 tecidos do corpo, né? Para a Ayurveda tem urasa, que é a parte branca do sangue, tem uracta, que é a parte vermelha, os músculos, a gordura corporal, o sistema esquelético, o sistema nervoso e o sistema reprodutivo. E ao final do processo, a gente vai ter os 3 malas, que são as excreções: fezes, urina e suor. Então, tanto as fezes quanto a urina quanto o suor dão indicativos de como está o acne para a gente. A cor, o odor, a frequência, a consistência, o formato. Aí a gente vai ter um próximo vídeo para falar sobre o formato das fezes, a importância das fezes para a saúde, também da urina e também do suor. E eu vou compartilhar com vocês agora essa tela, que tem um esquema que é bonitinho aqui de compartilhar. Na Ayurveda vai se dizer que toda doença tem causa no acne perturbado. Então, é uma soma do dosha desequilibrado, que é a natureza da pessoa, as energias naturais da pessoa estão em desequilíbrio de acordo com aqueles estímulos externos, né? O acne perturbado e o alimento. Então, mesmo que a pessoa ingira alimentos saudáveis, se ela estiver em desequilíbrio e o acne dela estiver desequilibrado, a digestão não vai acontecer de forma eficiente e ela vai gerar toxinas internas, que são um assunto para o próximo vídeo, que é o que a gente chama de AMA, biotoxinas ou endotoxinas. Mas, se ela estiver desequilibrada, o acne não estiver bom, e ela ainda assim colocar alimentos de má qualidade para dentro, aí a situação complica mesmo, né? Não tem salvação. E o contrário também é verdadeiro. Se ela ingerir alimentos de má qualidade, mas o acne dela for bom, às vezes ela tem uma saúde melhor do que alguém que tem um acne ruim e está se alimentando de alimentos bons. Então, é muito vital, é muito importante que a gente organize o acne da pessoa para então oferecer um planejamento nutricional para ela. Se a pessoa não tem acne, eu faço a dieta mais bem planejadinha, mais organizada, calculada, e ela fica gerando toxinas com isso. Então, a gente maneja o acne de várias formas, né? Em relação à quantidade que a gente se alimenta, ao tempo de jejum entre as refeições, mas também a gente vai usar as especiarias, os chás, os fitoterápicos, né? E, claro, ajustar os alimentos que estão sendo oferecidos. Vai observar a mastigação, o tempo que ela demora para se alimentar, o tipo de atenção que ela coloca no prato, né? Como é que ela vai para a mesa, está esbaforida, está no celular, está fazendo reunião de negócios, ou ela está atenta ao prato, está tranquila, está pacificada para ir comer aquele prato. Às vezes, a pessoa tem um bom acne e ela come bem, mas a mente dela não está na mesa. Aí ela começa a digerir mal, porque a mente é equivocada, uma mente transtornada, vai causar transtorno do sistema digestivo. Então, a gente tem que olhar tudo isso para pacificar e organizar o acne de uma pessoa. Então, a Ayurveda sempre falou que o sistema digestivo, o acne, é o sustentador da nossa saúde, né? Tudo que acontece, principalmente no intestino, vai ter impactos sistêmicos. E agora, a ciência vem trazendo vários artigos científicos recentes provando essa teoria, né? Isso que a Ayurveda sempre preconizou. Esse artigo que eu estou mostrando para vocês, ele é bem recente e ele rodou muito esse ano, assim, todos os congressos, todos os grandes trabalhos ele apareceu, porque ele vem mostrando os impactos do metabolismo microbiano intestinal no nosso metabolismo, na saúde do fígado, na saúde dos músculos, no tecido adiposo, no sistema nervoso e no sistema cardiovascular. Tem outros artigos mostrando o impacto em outros sistemas, mas eu vou mostrar para vocês no vídeo sobre AMA, que são as biotoxinas. Aqui um outro artigo mostrando, olha, o impacto da dieta, dos exercícios, do uso de medicamentos, do jejum, das questões genéticas e até da exposição ao frio no nosso metabolismo como um todo. Então, quando a digestão está desequilibrada e a microbiota intestinal, que são as bactérias que moram no intestino, estão em desequilíbrio, isso gera uma obesogênese. A gente tem mais tendência à obesidade do que uma pessoa que tem um acne equilibrado.
mas também impacto na saúde do fígado, tecido adiposo, músculos e do cérebro. Esse outro artigo aqui mostra, né, o efeito dos nutrientes na saúde cerebral. Então, a Ayurveda também sempre falou isso, que o físico também tem esse potencial de sustentar o mental. E hoje em dia a gente tem uma pandemia, né, de depressão, de ansiedade, a combinação das duas, né, de questões do nível sutil interferindo na qualidade de vida das pessoas, e isso está diretamente conectado com a dieta e com a potência digestiva. Aqui um outro artigo que eu gosto bastante, mostrando a relação da microbiota, né, do microbioma, que é esse sistema digestivo em equilíbrio, em outros sistemas, então com impacto na imunidade e, claro, nas doenças autoimunes, né? Então aqui na formação de câncer, na inflamação hepática, na aterosclerose, que é, né, o principal fator aí de doenças cardiovasculares, na obesidade, nas doenças pulmonares e nas doenças osteoarticulares. Bom, se você quiser saber um pouco mais sobre a Ayurveda, sobre a minha prática clínica, eu tenho um livro publicado que se chama O Céu da Boca, que é um guia de nutrição para o corpo e para a consciência, pela Editora Europa. No meu site tem mais informações, marisberg.com.br, mas também no canal do YouTube. E eu tenho meditações disponíveis, tanto no site SoundCloud, quanto no aplicativo Insight Timer. Eu vou encerrar aqui o compartilhamento. Então, talvez, se você já conhece um pouquinho de Ayurveda, talvez você já tenha ouvido falar dos doshas. E talvez você não esperasse começar falando pelos doshas, mas, na verdade, mais importante do que saber qual é o seu biotipo é saber qual é a sua potência digestiva, se você está produzindo toxinas ou não e como está o seu nível de vitalidade. Então, no próximo vídeo, a gente vai conversar sobre AMA, que são as biotoxinas. Obrigada por ter vindo. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Namastê.